Bom, a partir de hoje, além do programa Encontro com Fátima Bernardes, o Bom Dia volta a contar com as orientações da psicanalista Lígia Guerra, que já está aqui comigo de volta. Tudo bem, Lígia? Oi, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente está propondo aí uma nova fase, né? Para a gente poder abordar, digamos assim, relacionamentos de maneira geral, né? Essa é a ideia. Fala um pouquinho dos bastidores de como as relações se constroem, porque nós falamos sempre de problemas. E claro que a gente vai continuar falando sobre isso, trazendo soluções, mas antes desses problemas, o que acontece? E é por aí que a gente quer começar a trabalhar, ver de que forma que as pessoas se relacionam em casa e até que dicas que o próprio público possa dar, né? Na verdade, é uma rede de integração. Inclusive, a ideia também é que você possa participar de reportagens na rua, conversando propriamente com as pessoas. E a gente quer mais é que as pessoas participem aqui conosco, né? A Soler está explicando que eu estava concluindo um projeto, um outro momento a gente explica melhor, de trabalho. Então, assim, pedir desculpas pela ausência, não falar que foi em relação ao encontro que eu não estou aqui, nada a ver, as coisas se somam. Mas que vocês foram sempre muito generosos comigo, eu tive esse tempo aí para concluir um trabalho que logo todo mundo vai saber a novidade. Tá certo. Bom, então hoje a gente retoma propriamente as nossas conversas aqui e para isso... Sou muito feliz por isso. A gente também, a gente separou uma história que vamos mostrar agora, um casal viajante que decidiu reviver um amor da juventude viajando pelo país. Eles seguiram em uma viagem sem data para acabar, já passaram por 10 estados e rodaram mais de 15 mil quilômetros. A história do Claudinei, de 59 anos, e da Ana Rita, de 52, começou ainda na juventude, quando eles se conheceram e chegaram até a namorar. Mas na época a relação não deu certo. Depois disso ele teve a vida dele, eu tive minha vida, eu me casei, ele se casou, tive meus filhos, ele teve os filhos dele. E o casamento dos dois não deu certo. E a gente, assim, nesse período a gente não se encontrou. A gente perdeu totalmente o contato. E agora, em 2014, eu fui procurar ele nas redes sociais, aí achei. Depois do reencontro, 40 anos depois, eles casaram e decidiram viajar. Quando estava trabalhando, eu comprei a Kombi e comecei a preparar ela para viajar. E aí ela apareceu, aí juntamos o útil ao agradável, casamos e eu falei, eu vou viajar, você vai comigo? Ela falou, vou. Eu falei, então, vamos montar na Kombi e vamos embora. E é nessa Kombi que o Claudinei e a Ana Rita decidiram viajar pelo Brasil. Eles saíram de Bragança Paulista, no interior do estado de São Paulo, rumo ao Maranhão. Depois de quase 6 meses de viagem, eles já passaram por 10 estados, rodaram mais de 15 mil quilômetros e chegaram ao Paraná, em Foz do Iguaçu. Eles tiveram autorização para entrar de Kombi na usina de Itaipu e conheceram de perto as turbinas e a barragem. O que mais chamou a atenção de vocês? Esse paredão aqui, meu. Isso aí realmente é fantástico, meu. E esse mundaréu de água desse lado aqui é só essa paredinha para segurar. É muita água, né, Ana? É muita água, é tudo muito gigantesco, né? Amanhã o casal segue rumo a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nessa viagem que não tem prazo para acabar. E agora a gente retoma a nossa conversa aqui com a Lígia Guerra. Vimos aí, né, Lígia, a história do casal, né, que está viajando pelo país. Enfim, como é que se pode, vamos dizer assim, destravar essa história, né, que ficou lá no passado, né, um exemplo como esse que a gente viu aí, né? Quais os mecanismos para isso? Existe toda aquela inspiração juvenil do que você viveu um dia, todos aqueles sonhos que você aparentemente deixou para trás e você quer retomar, só que vale lembrar que nós não somos os mesmos, né, Soler? Ela não é a mesma, ele também não é o mesmo. Então, eles, na verdade, não estão se reencontrando de fato, eles estão se reinventando, que é isso que a gente procura entender, de que forma que os casais possam fazer isso no dia a dia, porque é muito bonito você ver uma pessoa se reencontrando, mas se a gente olhar assim, eles tiveram uma fase juvenil, construíram uma vida e agora eles têm tempo para vivenciar essa viagem, quer dizer, nesse espaço de tempo eles viveram milhares de coisas que talvez com os seus respectivos parceiros eles não tivessem tempo, uma agenda livre, não estivessem leves até porque não estão fora daquela situação cotidiana que exige tanto de nós todos, né? Da rotina, dos filhos, das contas para pagar, dos problemas que surgem. Então, nessa fase da vida, eles estão mais tranquilos. Mas pensando se os dois tivessem passado a vida todos juntos, como eles estariam hoje? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer para não deixar os nossos casais que estão em casa aí pensando que é só quem se reencontra anos depois que possa viver grandes histórias de amor. E como é que se reencontra, como é que é possível se reencontrar, então, dentro do
do relacionamento que ainda está vigorando, vamos dizer assim. Eu gostaria de falar que nós temos muitas expectativas, às vezes, no sentido do que o outro possa fazer por nós. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto para a relação dar certo. Sempre a pergunta é o que eu posso fazer para melhorar essa relação. Tanto que no consultório eu atendo muita gente que chega na crise, no ápice. Então eu falo, não deixa a crise chegar. Quando você começar a identificar pontos de atrito, né, vai conversando, vai negociando e, acima de tudo, vai tentando reconquistar a pessoa que está dentro de casa. Porque você pode viver isso na sua relação a dois no dia a dia. Você não precisa esperar para ter um terceiro entrando. Você não precisa esperar para suas férias chegarem para você ter a viagem da sua vida. Final de semana, sai, vai fazer um piquenique no parque. Pega agora lá na mão do seu parceiro que está ali, vendo com você agora o Bom Dia Paraná. Olha para ele e diga, que bom que você está aqui do meu lado, agradeça essa vivência. Não espere ter grandes momentos para fazer declarações. No caso da Ana Rita ali, do Claudinei, que a gente viu na reportagem, eles deram o chamado tempo, mas foi bastante tempo, né? Muito tempo. Começaram a namorar, terminaram, enfim. Esse tal do dar um tempo pode ajudar de alguma maneira ou é muito perigoso? Eu não acredito em dar tempo. Eu acredito que o melhor tempo que a gente dá é o tempo de nós pararmos, nós com nós mesmos, e reavaliarmos dentro da relação que a gente tem que transformar. Porque se cada situação que a gente tiver de problema de delta, imagine se a gente aqui, né, começa a ter uma relação de trabalho estressante, tem que dar um tempo do trabalho, tem que dar um tempo de pagar as contas, como é que fica a vida? Então, a ideia é amadurecer. A ideia é você ressignificar problemas. A ideia é você não ter medo de perguntar para o teu parceiro, porque o que eu noto é que muitas vezes existem dois estranhos dentro de casa. Quando você pergunta para o paciente qual que é o sonho do seu marido, qual que é o maior trauma da sua esposa na juventude, o que ela gostaria de fazer com você no dia a dia? Por incrível que pareça, várias perguntas que eu faço para pacientes casados aí há 8, 10, 15 anos, os cônjuges não sabem responder, não têm intimidade emocional. Como é que você vai negociar coisas com a pessoa que está do teu lado se você mal conhece ela? Né? Então, tudo isso, para mim, são sintomas de relações que estão muito na superfície. Então, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais. Tá certo. Lígia, obrigado, viu? Seja bem-vinda mais uma vez. E a gente tem que pedir para o público participar um pouco mais, né? Exatamente. Vamos fazer isso agora. Obrigado, viu? Um bom dia. Obrigada eu. Bom, se você tem alguma sugestão de assunto para a nossa coluna com a psicanalista Lígia Guerra, você pode mandar para o nosso aplicativo Você na RPC com a hashtag Você no Bom Dia. Sua sugestão pode virar uma reportagem ou um tema da nossa conversa aqui no estúdio com a Lígia. Inclusive, você pode também mandar para a gente sugestões de nomes para essa coluna nova, digamos assim, que a Lígia começa aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Obrigada, Lígia. Obrigada, Paraná. Bom estar de volta em casa. Bom dia.